Paz, irmãos e irmãs, uma boa noite a todos que nos visitam. Nós iremos ao Senhor agora em oração. Peço que você feche seus olhos para que tenhamos uma palavra de oração antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje. Pai Santo querido, nós somos gratos pelas obras do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito durante os anos e particularmente o que o Senhor tem feito em nossa comunidade local. Nesta terça-feira, nós nos reunimos aqui em assembleia para debater questões do próximo ano. Isso alegrou o nosso coração. Quão importante é que esta congregação esteja reunida, esteja entendendo as questões que iremos enfrentar no próximo ano. E eu agradeço ao Senhor, porque nós entendemos o quão é necessário a participação de cada um de nós, desde momentos como o de assembleia, com questões duradouras que tomam tempo. O Senhor ainda assim nos agraciou com um bom momento, juntos, como uma família do Senhor aqui reunida. Que nós possamos entender essa necessidade de contar os números, de perceber a nossa história sendo contada dia após dia aqui no Vila Branca. Muito obrigado, Senhor, por isso. Nós também queremos rogar ao Senhor para que as nossas igrejas na região do Vale do Paraíba se despertem também para levantar outras congregações. A nossa oração, Pai, é que a cegueira possa ser cessada no Vale do Paraíba, que as pessoas possam reconhecer a Cristo Jesus como o Salvador das suas vidas. Que haja mais igrejas se reunindo, que nós, como congregação, iniciando como igreja, possamos nos reunir a outros também para a plantação de outras igrejas, seja aqui em Jacareí, seja em São José dos Campos e outras cidades ao nosso redor. Que nós possamos nos movimentar na direção de levantar a bandeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor despertou em nós a necessidade de pregar a tua palavra aqui. E nós rogamos ao Senhor que desperte também nos seus santos e em outras igrejas a necessidade e o dever e a glória que é levar o Senhor em lugares e bairros que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Que haja mais igrejas saudáveis, mais pessoas dispostas a deixar os seus cantos confortáveis para pregar o Evangelho em lugares difíceis, em lugares ainda não alcançados em nosso meio. Essa é a nossa oração, pedindo ao Senhor também que nos dê da tua graça, tua misericórdia nesse dia, que os nossos corações estejam com a terra trabalhada pelo Espírito para receber da boa semente do teu Evangelho. Que nós possamos ter os ouvidos atentos, nós possamos ter o coração desperto pelo teu Espírito e também as nossas mentes cativas à palavra do Senhor que será pregada. Que eu possa usá-la com ousadia e que ela venha trazer frutos em nosso meio. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João Marcos, o Evangelho de Marcos. Nós temos feito a nossa exposição desde o início da nossa igreja, no Evangelho de Marcos. Chegamos agora ao capítulo 8. Então peço você que abra o capítulo 8 de Marcos, a partir do verso 22. Nós leremos do verso 22 ao 26. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que possamos ler assim eu contextualizar a nossa mensagem. E o que eu tenho para dizer para os irmãos é que, antes de lermos, é que o olho humano, os nossos olhares, o nosso olho, a nossa vista, a nossa visão, ela é capaz de distinguir mais de 10 milhões de cores ao mesmo tempo. É algo impressionante o que o nosso olho faz. E não somente isso, mas a nossa retina possui cerca de 126 milhões de terminações nervosas e células que se conectam a mais de 1 milhão de outras para nos dar essa capacidade de enxergar. A visão é algo tão importante para nós que o nosso cérebro ele pode ser consumido pela visão de 25% a mais de 50% quando nós estamos trabalhando a visão. Porque quando a gente olha para as coisas, o cérebro identifica cor, peso, movimento, tamanho. Por isso que é importante a visão para nós. Mas, por mais que seja poderoso a nossa visão, o olhar,
a gente pode ter com que esse membro não funcione. Marcos, aqui no seu evangelho, vai demonstrar para nós que a cegueira, ela pode ser, sim, algo físico que nos atinge os olhos, mas também pode ser algo espiritual. Cegueira pode nos atingir os olhos de maneira física, mas também de forma espiritual. E aqui nós chegamos no Evangelho de Marcos num momento crucial do Evangelho. É como se nós estivéssemos escalando uma montanha e nós temos a intenção de chegar no cume, de poder ver aquela vista em 360 graus, observar as belezas, mas nós estamos passo a passo subindo essa montanha. E agora nós chegamos no mirante, numa pausa, onde nós conseguimos contemplar, sim, aquela beleza que tem dos cumes menores. A gente vê as montanhas com suas neblinas e a gente tem o coração agraciado por isso. A gente percebe aquela beleza. Mas é apenas uma pausa. E é isso que nós estamos chegando aqui no Evangelho de Marcos. Um momento onde os discípulos, e Marcos está demonstrando uma escalada até o grande momento que é da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse momento é um momento que está próximo de ser revelado quem é o Senhor Jesus aos próprios discípulos. Então, nós estamos nessa escalada e nós paramos, então, nesse mirante. Mas o que acontece é que os discípulos de Jesus, eles estão tão focados em colocar um pé e outro pé nas frestas para levantar e para subir, que eles não estão enxergado o caminho. Não têm percebido aquele que é o caminho. E é necessário que eles comecem a perceber. Comecem, então, a tirar as suas escamas, deixarem de ser cegos espirituais. E ao longo do Evangelho de Marcos até o capítulo 8, nós temos visto com persistência como Marcos revela uma cegueira dos discípulos de Jesus. Jesus tem feito seus milagres, Jesus tem feito sinais e prodígios, mas os discípulos não conseguem enxergar plenamente o Senhor. Nós temos no capítulo 4, quando Jesus começa a ensinar por parábolas, e os discípulos vêm até o Senhor e dizem: Mestre, nos explica essa parábola porque nós não estamos entendendo. E Jesus começa então a explicar a parábola. Naquele mesmo capítulo, no capítulo 4, Jesus acalma a tempestade, os discípulos ficam espantados com aquilo e não entendem o poder de Jesus. Continuam ainda cegos espiritualmente. No capítulo 6, decorrendo ainda no Evangelho, nós temos os milagres feitos com os pães. Então nós temos a multiplicação dos pães e os discípulos não conseguem captar aquilo que Jesus está fazendo. Tanto é que mais tarde o Senhor Jesus vai andar sobre as águas, eles novamente ficam espantados, e no texto do final do capítulo 6, Jesus vai dizer que eles estão espantados porque eles não entendiam o milagre da multiplicação. Os discípulos constantemente não estão enxergando o que o mestre está fazendo. No capítulo 7, que nós temos pregado nos últimos meses, aliás, nas últimas semanas, Jesus explica como é importante nós nos afastarmos dos fariseus, porque o seu fermento contamina e pode destruir a boa teologia e o bom coração. E Jesus vai explicar que aquilo que sai do coração é o que contamina o homem, e não o que entra. Os discípulos, novamente, não entendem essa lição e pedem ao Senhor Jesus para que ele possa explicar o que acontece, por que eles queriam que a gente lavasse as mãos. Jesus explicando: olha, na verdade, o que entra não faz mal, mas o que sai porque provém do coração. E agora no capítulo 8, nós encontramos Jesus novamente dando um alerta sobre o fermento dos fariseus. E ele então, os discípulos, achando que Jesus estava falando sobre o fermento dos pães da multiplicação anterior. Jesus encontra com os discípulos, eles estão passando de barco. Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, para eles tomarem cuidado, agora sim. Eu confundi o capítulo 4, porque o capítulo 4 não está falando sobre o fermento, mas sim no capítulo 8. E Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, e eles falam: nossa, mas Jesus está bravo então porque a gente não trouxe pão. E Jesus novamente explica para eles que não sobre isso, não é sobre isso. Na pregação, domingo passado, nós ouvimos Jesus falando o seguinte: vocês tendo olhos não veem? Ou vocês tendo ouvidos não ouvem? E é nesse contexto que nós chegamos então em Marcos capítulo 8, de 22 a 26. Vamos ler o texto então do Senhor, Marcos capítulo 8, de 22 a 26. Então chegaram a Betsaida,
e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. E aqui nós temos, irmãos, então, o Senhor Jesus Cristo fazendo a cura de um cego, não mais agora algo espiritual, mas algo agora realmente físico. Um cego é apresentado diante do Senhor e que ilustra justamente essa cegueira que nós temos visto desde o começo do Evangelho de Marcos. E o Senhor vai mostrar como gradualmente, como eu falei até agora, gradualmente os discípulos têm tentado enxergar algo do Senhor e não conseguem. E esse cego vai ser justamente essa ponta que mostra para nós a necessidade que nós temos de ser curados espiritualmente. Eu quero dividir esse sermão em 3 pontos. Esse sermão é sobre o fim da cegueira, esse é o nosso tema, mas o primeiro ponto é sobre o começo do tratamento. Como Jesus começa a fazer o tratamento da cura. O segundo ponto é os sinais da cura de Deus. E o terceiro ponto, a cura completa da cegueira. E a nossa oração, a minha oração, é para que o Senhor Deus abra os olhos, para que possamos contemplar a Cristo e a obra que Ele realiza em nossas vidas. Então, nosso primeiro ponto, o começo do tratamento, Marcos 22, vai dizer o seguinte: chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Nos sermões que eu tenho pregado aqui com os irmãos, eu tenho me esforçado em demonstrar uma das características da dinâmica de Marcos ao escrever o seu evangelho. A cada momento, Marcos mostra uma cena, mostra um flash novo, mostra coisas que acontecem de maneira imediata. E aqui não é diferente. Ele mostra a urgência das ações. Jesus, com seus discípulos, chega em Betsaida e logo quando chega, eles recebem então o cego e ele é pedido para que ele pudesse tocar no cego. Jesus chega, eles trazem algo para Jesus, e esse é um cego, e rogam a Jesus para que ele pudesse tocar nesse cego. A nossa versão, em português, a nossa NAA, ela facilita a nossa leitura, para que a gente veja que Jesus está sendo rogado para que ele toque nesse cego, mas ele não demonstra a intenção do texto, o quão forte é o pedido dos discípulos. E ele está muito atrelado a Marcos 7,32. Se você puder retornar na sua Bíblia, em Marcos 7,32, nós temos um outro pedido também a Cristo, e ele tem mais intenção. Verso 32 diz o seguinte: há mais força no pedido. Então lhe trouxeram um surdo e gago, eles suplicaram que impusesse as mãos. Esse suplicar aqui é o mesmo suplicar do nosso texto. É uma súplica idêntica, ela é uma súplica necessária. E aquelas pessoas estavam chegando diante do Senhor Jesus e dizendo: eu tenho algo muito importante para clamar ao Senhor. Eu preciso que o Senhor cure esse cego. E é um pedido de súplica como quem tem fé e expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. E as pessoas confiam no poder de Jesus. Eles acreditam que Jesus é capaz de tocar e curar completamente. O Senhor Jesus já tinha feito outros tipos de sinais e prodígios nos capítulos anteriores, e novamente aqui ele é pedido: Senhor, toca nesse cego. Eu estou suplicando, toca nele. E é interessante como o verbo de suplicar aqui, ele está de uma maneira onde as pessoas querem aquilo de maneira imediata. A fé deles era tão grande que eles entendiam que aquilo poderia acontecer de maneira imediata. Era uma esperança viva de apresentar o cego a Jesus. Isso é interessante porque, embora a expectativa deles fosse de uma cura imediata, a gente vai ver que a cura acontece em 2 etapas, não de maneira imediata. Isso é muito bom. O Senhor Jesus surpreende os nossos corações. Com certeza, sempre ele faz isso. Agora imagine você então, aquele cego, ele está em escuridão total, ele não tem luz. Imagine você, se você puder ter os seus olhos vendados e caminhar, a sua primeira reação, se você tiver os seus olhos vendados, assim como eu, é de tentar tatear as coisas. Tentar entender aonde você está com as suas mãos.
E a gente percebe no texto que o cego, ele é levado, ele é guiado até Jesus. E as pessoas entregam essa pessoa a Jesus, e o cego fica como quem tateia, buscando também o milagre. Senhor, nós rogamos que o Senhor cure e toque nessa pessoa. E ele está sendo levado por essas pessoas, e como quem anda também tentando se escorar ou entender o que está acontecendo. E é interessante que eles pedem, Jesus, toca nele. O cego está aqui com a mão estendida. Toca nele e ele vai ser curado. E Jesus aceita o pedido. Jesus toca nele. Mas Jesus não realiza o milagre de maneira imediata. Em vez disso, ele toma o cego pela mão e começa a guiar o cego para fora da aldeia. Mais uma vez, o Senhor Jesus tratando de maneira particular a quem aquele se achega. O Senhor Jesus trata de maneira particular aqueles que se achegam a Ele. E o Senhor Jesus começa então esse tratamento. Nosso primeiro ponto é que Jesus começa o tratamento, ele pega na mão, ele começa a levar para fora da aldeia. Porque não mais é algo físico que Jesus vai fazer, mas é algo relacional com aquela pessoa. Não é apenas de tocar e curar e vai embora, mas eu quero ter um momento com você, eu vou te levar para aqui, porque eu quero conversar com você. E a gente vai para o nosso segundo ponto, os sinais da cura do Senhor. Então, eles chegam a Betsaida, eles trazem o cego a Jesus, eles pedem a Jesus que toca nele. Jesus, então, toma o cego pela mão, leva para fora da aldeia. Versículo 23, a parte B. Então, cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos. Até aqui. Para nós, 2024, é uma leitura comum a gente perceber Jesus pegando e impondo as mãos sobre alguém para curar. No nosso tempo, é muito comum nós vermos pessoas pedindo oração e pedindo toque em mim, ora sobre mim, põe a mão sobre mim e ora sobre mim. Mas no tempo de Cristo, no Antigo Testamento, a imposição de mãos, raramente, para não dizer nunca, quase nunca, porque o nosso texto de Reis vai dizer do desejo da imposição de mãos, mas quase nunca ela era feita para cura. Na verdade, a imposição de mãos no Antigo Testamento, ela era feita para separar pessoas ao serviço a Deus. Nós vamos ler em Levítico que o Senhor pede para que sejam impostas as mãos sobre os levitas, para que eles possam ser oferecidos como oferta a Deus, para o serviço a Deus. Da mesma forma, a imposição de mãos, ela acontecia para derramar uma bênção sobre alguém. Então Jacó ele vai orar e vai derramar uma bênção sobre Efraim e sobre Manassés. E Moisés, no final de Deuteronômio 34, vai dizer que Moisés impõe as mãos sobre Josué, e Josué é cheio do Espírito para continuar a obra de levar o povo a então a terra prometida. Mas a forma mais comum e mais repetida que nós temos de impor as mãos no Antigo Testamento, e que acontecia mais vezes, era de colocar as mãos sobre os animais que seriam oferecidos em holocausto. Para que, com o ato da imposição das mãos, nós pudéssemos então ser levados a Deus, para sermos recebidos a Deus. O sacerdote, o levita, colocava a mão sobre o animal que ia ser morto e sacrificado, em demonstração para que o Senhor estaria colocando sobre aquele animal os pecados dos homens, e aquele animal morto receberia então, o Senhor aceitaria aquele sacrifício, receberia e subiria ao Senhor aquele sacrifício e ele aceitaria então o pedido de perdão. Então, no Antigo Testamento, a imposição de mãos é sempre para ofertar algo a Deus. É sempre de trazer aquilo que é profano ao Senhor, para que o Senhor possa receber da nossa parte. E no nosso texto de Reis, no nosso início do culto, nós vemos que existe alguém desejando ser curado da sua lepra. Naamã está procurando o profeta. E a gente parou no texto exatamente quando ele diz que vai entrar na casa. Eliseu vai sair e vai dizer, manda ele se lavar lá no rio, vai dar tudo certo para ele. E aí ele fica bravo, ele fica irado, dizendo assim, como pode eu vir até aqui e o profeta nem mesmo me veio aqui para tocar as mãos sobre mim para me curar? Então havia uma expectativa de um toque, de receber cura. Esse é o único momento que a gente vê algum tipo de necessidade de imposição de mãos para cura. Mas no ministério de Jesus, é o oposto que acontece. Não é mais as mãos sobre o profano para que possa ser aceito a Deus. Na verdade, é o sagrado, é o próprio Cristo, o Santo de Deus, vindo diante dos homens e com misericórdia tocando nos homens e derramando da sua graça
e da sua misericórdia sobre os homens. Não é mais tocando no animal para que ele pudesse subir a Deus como aceito, mas é do próprio Deus vindo e querendo tocar nos homens para que eles pudessem ser, então, abençoados pelo Deus de misericórdia e graça. Deus tem alcançado as pessoas por meio de Cristo Jesus, derramando sobre eles a cura e aos necessitados. Jesus, então, começa a impor-lhe as mãos, trazendo do alto o poder, e ele pergunta àquele cego: você vê alguma coisa? E essa pergunta feita por Jesus não é de alguém que está apenas tratando algo físico, mas é alguém que está buscando um relacionamento com a pessoa. Jesus sabe que ele já operou um milagre. Quando Jesus impõe as mãos, cospe, impõe as mãos nos olhos e retira, ele pergunta, fala: você vê alguma coisa? Jesus já sabe que aquele cego já não é mais cego. Mas ele está ali conversando. Você vê? Você está sentindo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? E é óbvio que o cego poderia já entender que ele foi curado. Na verdade, o Senhor Jesus está num diálogo com aquele cego para demonstrar para as outras pessoas também o que está acontecendo. Jesus já fez diversas curas de maneira instantânea, mas ele é poderoso para fazer da forma como que ele quer. Isso é um sinal para nós, irmãos, porque Deus pode trabalhar na nossa vida da forma como que ele quer. Não é instantâneo, né, respondendo uma oração da qual você faz hoje e amanhã ele vai te dar uma resposta, mas pode ser gradual, assim como Jesus fez com esse cego. E aqui ele pergunta: você está vendo alguma coisa? E o milagre já tinha acontecido, e o homem, vai dizer o texto que o homem recuperando a visão. É interessante como o texto vai dizer que esse cego está recuperando algo que ele tinha antes. E eu acredito nisso tanto porque o cego vai dizer sobre algo que ele já sabia. Ele está distinguindo alguma coisa que ele já tinha por conhecimento e ele fala a Deus. Ele fala a Jesus, aliás. Responde ele dizendo: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Ele já está enxergando, o cego já pode ver alguma coisa. Ele já não vive em plena escuridão. Ele vê pessoas andando. Existem sinais da cura de Deus naquele momento em que o cego começa a ver. É interessante que ele diz: eu vejo pessoas. Eu vejo pessoas. E a operação do milagre do Senhor Jesus em nossas vidas, a primeira delas deve ser: eu não estou mais na escuridão. Esse é o primeiro ponto. E a segunda é: eu vejo pessoas. Eu sei que o Senhor me tirou das trevas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto: agora que o Senhor me tirou das trevas, eu preciso ver as pessoas para falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu vejo as pessoas. Ele está dizendo assim: eu sei que eu não sou mais cego. Eu sei que o Senhor já operou na minha vida. Mas eu ainda não vejo de forma completa. Mas eu vejo as pessoas. E Jesus está escolhendo, sim, agir de maneira progressiva nessa cura, avaliando as condições do homem. O que você está vendo agora? E Jesus quer concluir a cura. Jesus não começa algo para não terminar. Jesus não começa algo para não terminar. Se você acha que Jesus fez algo que está incompleto para você, Jesus não terminou aquilo que ele começou. Ele não terminou. Jesus faz as coisas por completo. Então nós temos o Senhor tratando, nós temos agora os sinais da cura, então temos a cura por completo. Nosso texto, 24. O homem recuperando a visão respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Verso 25. Então Jesus, novamente, pôs as mãos sobre os olhos dele. E aqui nós temos a segunda etapa da cura de Jesus acontecendo. Jesus ouviu a resposta daquele ex-cego, deu ouvidos a como ele estava vendo, percebendo as coisas ao seu redor, e então ele retoma e coloca as mãos nos olhos do cego. E naquele momento, Cristo aproxima mais uma vez o sagrado do pecador, trazendo cura àquele que necessita. Não mais sendo levantado a Deus, mas trazendo da parte de Deus o refrigério ao homem. E Jesus, Deus, homem, perfeitamente
Deus, aliás, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ele impõe as mãos, mais uma vez, sobre aquele homem profano, pecador, para que ele pudesse então receber misericórdia e cura da parte de Deus de forma completa. E o homem diz, então, novamente pôs as mãos sobre eles, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Esse homem agora passa a ver claramente, porque Jesus resolveu tocá-lo novamente. E desde o meu primeiro sermão com os irmãos, eu tenho feito aquelas cenas em que Marcos está como um cineasta gravando vários takes do que está acontecendo. E você pode imaginar comigo que Jesus está com seus discípulos, ele chega em Betsaida, a câmera mostra Jesus chegando, ele mostra outras pessoas vindo correndo, está chegando a Jesus e implorando para que ele possa então curar o cego. E aí o cego é demonstrado de perto, o Senhor Jesus pega na mão do cego, leva para fora esse cego para poder falar com ele diretamente. E aí de longe a câmera mostra Jesus cuspindo e colocando a mão no cego. Jesus se afasta, pergunta: você está vendo alguma coisa? Jesus volta, ele diz: não estou vendo direito. Jesus vem de novo com a mão, faz um novo movimento. E as pessoas de longe veem. Aquele cego começa a olhar a aldeia e os discípulos começam a enxergar perfeitamente. E Jesus então se aproxima novamente sobre ele e diz o seguinte: não volte para a aldeia. Não volte para a aldeia. Vai para sua casa. E de toda essa cena representada, o Marcos, a gente tem essa trajetória do fim da cegueira com esse cego. O Senhor Jesus vem com o tratamento, dá sinais da cura e cura por completo. E manda ele de volta à sua casa. E eu quero começar aplicando aos irmãos a partir do verso 26. Jesus mandou para casa recomendando-lhe: não entre na aldeia. E é interessante que o Senhor Jesus, no Evangelho, nos Evangelhos, a gente tem o Senhor não deixando com que as pessoas falem sobre ele. Ele opera um milagre, ele aparece, os demônios falam que ele é o Filho de Deus e Jesus manda os demônios se calarem. Ele manda as pessoas que são curadas voltarem em silêncio, não falando sobre quem ele é. Isso se encaixa muito, irmãos, porque é muito provavelmente que cada pessoa que recebesse um milagre específico de Jesus só conseguiria falar de Jesus sobre aquele ponto de vista. Eu só consigo ver Jesus curandeiro. Eu só consigo ver Jesus o exorcista. E outra coisa, Jesus não queria que os seus mensageiros fossem Satanás e seus demônios. Porque Jesus aparece no lugar e os demônios falam: esse é o Filho de Deus. O Senhor chegou aqui antes para nos expulsar, já é chegada a hora. Jesus manda os demônios se calarem, porque os demônios não devem anunciar o evangelho de Deus. Os homens devem anunciar o evangelho de Deus. E aqui nós temos, novamente, Jesus falando: vai para sua casa. Não volta para a aldeia. Porque para nós, em muitos momentos, nós podemos apenas ver Jesus de um ponto de vista. E o Evangelho de Marcos, eles querem nos mostrar que Jesus deve ser visto por completo na cruz. O Jesus que nós temos é o Jesus Salvador. É o Jesus que vai até a morte de cruz, ressuscita, vem de volta, cuida do seu povo, envia esse povo e volta aos céus para governar e reinar sobre tudo e sobre todos. Esse é o Jesus que nós devemos ter, mas os discípulos não tinham essa visão. As pessoas que eram curadas não tinham essa visão. Por isso que elas eram mandadas para ficarem em silêncio. Vocês não me veem por completo. Vocês ainda não veem a obra da cruz por completo. E aí nós temos duas curas que acontecem apenas no Evangelho de Marcos. A cura do surdo e gago e do cego só acontece no Evangelho de Marcos. E para nós é um indício muito forte da necessidade dos discípulos de serem curados espiritualmente para enxergar o Cristo genuíno. Para enxergar o Cristo que é o Filho de Deus. Para enxergar que lá na frente o Cristo seria levantado no madeiro e morreria para pagar os nossos pecados. Mas a gente, em várias maneiras, nós não conseguimos enxergar esse Cristo. Nós separamos uma parte de Jesus e falamos: esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que eu quero. Esse é o Jesus que eu acho que é o Filho de Deus. E isso, assim como os discípulos estavam numa cegueira, nós podemos estar nessa mesma cegueira, sem conseguir enxergar que esse Jesus que multiplicou os pães
expulsou os demônios, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, é o único que pode fazer mediação entre Deus e os homens. Não há outro. E nós precisamos ter esse cuidado para que nós não venhamos ter em nosso coração que Jesus é um revolucionário, alguém que estava lutando contra Roma, ou que Jesus estava fazendo algo para o nosso interesse único e exclusivo. Jesus está mostrando para nós a necessidade de sermos curados espirituais. Aliás, Marcos está mostrando isso para nós. Mostrando que a nossa luta, ela precisa ser percebida. E ela é uma luta que existe no íntimo de cada um de nós. O Senhor colocou em nós os seus mandamentos e nós lutamos contra as leis de Deus. Nós lutamos contra aquilo que é do Senhor. E o Evangelho mostra essa verdade para nós. Se você está aqui hoje e você cegamente não percebe que você tem lutado contra o Senhor Jesus quer te curar. Quer curar você espiritualmente. Jesus, ele não morre por animais, ele não morre por árvores, ele derrama o sangue dele para curar você de uma cegueira espiritual, para tirar você da escuridão e das trevas. E é o que muitos de nós fazemos, naturalmente. Como cegos e ignorantes, nós começamos a olhar para as coisas do nosso coração como questões da qual Deus não pode chegar e tocar e mudar. E eu quero que você possa pensar hoje em algumas coisas. Eu quero que você possa pensar no seguinte: quando é que você enxergou de verdade? Quando é que o teu coração foi iluminado por Jesus? Quando é que você, como cego, percebeu que você já não é mais cego? Que havia agora feixes de luz nas suas trevas? Quando é que você percebeu que era cego? Assim como o peixe não sabe que ele está molhado, às vezes a gente não sabe o quanto a gente está mergulhado no pecado. Quando é que o Senhor Jesus te alcançou e você percebeu que estava cego? Que não conseguia ver a Jesus? Jesus pode fazer, irmãos, de maneira súbita qualquer tipo de cura. Ele pode, num piscar de olhos, nos transformar. Ao mesmo tempo que Jesus pode fazer em etapas a transformação da sua vida cotidiana. Ele vai transformar o seu coração de uma hora, num instante só, mas a gradação da sua salvação, ela pode ser percebida por você. E você precisa entender que isso é essa cura espiritual da sua cegueira espiritual. E o que eu peço a você que ouve e ainda não percebeu que está cego, é que se arrependa do seu pecado, do seu amor às coisas deste mundo. Creia no sacrifício, na morte, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode te reconciliar com Deus. Só Ele pode te trazer para perto de Deus. Só Ele pode deixar com que você seja amado de verdade. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Ele pode te salvar. Ele pode sim trazer você das trevas para a luz. Esse é o convite que eu faço a você. Se você ainda não confiou no Senhor Jesus Cristo, confie agora nele e se arrependa do seu pecado. Mas você, meu irmão, minha irmã, você pode estar hoje também com a fragilidade no seu olhar. Ao invés de enxergar homens como deveria ser enxergada, você começa a tratar as pessoas como se fossem árvores que andam. E quando a gente começa a tratar as pessoas como árvores, nós fazemos o quê? Buscamos sombra fresca nas pessoas. E usamos essas pessoas como recursos para nossas vidas. Nós queremos derrubar a árvore para dar mantimento a nós. Nós queremos usar a árvore como um lugar de descanso. Nós não enxergamos de verdade. Você sabe que as pessoas, você sabe, aliás, que são pessoas, mas na sua visão, a sua intenção não é de tratá-las como algo divino da parte de Deus, que deveria ser considerado superior a você. Mas no seu coração você quer usar as pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero que você ore ao Senhor pedindo perdão, para que Ele possa tocar novamente nos seus olhos e te dar um coração que enxerga e trata de maneira genuína e bíblica o seu irmão, a sua irmã e as pessoas ao seu redor. Também quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele continua a sua obra.
Se você hoje é um cristão, você entende a salvação no Senhor, você foi resgatado pelo Senhor, mas você ou percebe, ou está percebendo que a sua vida está empacada espiritualmente, vamos dizer assim? Você está parado. O Senhor que começou a boa obra na sua vida, Ele vai continuar trabalhando na sua vida. Deus é um Deus que pode trabalhar de maneira instantânea, como pode trabalhar de maneiras em etapas. E independente de qual a maneira que o Senhor Jesus utilizar, Ele é poderoso para continuar e terminar a obra dele. E você precisa crer que o Senhor Deus, Ele faz isso. Ele começa a cura e Ele termina a cura. Ele começou a boa obra na sua vida, você agora entende que é um cristão, você tem lutado contra os seus pecados, mas você está num momento onde você não percebe que avançou espiritualmente. O Senhor Jesus, Ele começou, Ele vai continuar trabalhando na sua vida. Ele está perguntando para você hoje, o que você vê? E você pode responder ao Senhor, Senhor, eu estou vendo a minha vida desta forma. E o Senhor Jesus, ele é o nosso Deus e Ele é relacional, Ele é nosso amigo. Ele vai dizer, se você está vendo, se você não está vendo, não está enxergando, ou está enxergando árvores, ou você está dessa forma, eu quero tocar de novo em você, para te derramar graça e misericórdia, para você caminhar um pouco mais e enxergar de maneira plena e perfeita. Para aquele homem, foi o fim da cegueira. Para esse cego, foi o fim da cegueira. Para os discípulos, era o começo do fim da cegueira. Porque nós vamos ver nos próximos capítulos, queríamos pregar, que o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos, e eles começam a enxergar plenamente o Senhor Jesus. Mas é só o começo do fim. Eles ainda vão chegar de maneira plena na cruz do Calvário. Mas agora, como eu falei, nós chegamos até um pedaço da nossa escalada, paramos no mirante e podemos enxergar de maneira plena a beleza que é os cumes altos. Os discípulos agora estão nesse momento onde eles vão chegar no cume para enxergar. Eles vão chegar para enxergar a Cristo como Ele é. Mas vão continuar nessa escalada. E essa nossa série em Marcos é para demonstrar essa escalada do discípulo até perceber que Cristo Jesus é o Filho de Deus. É Ele que salva o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que a palavra do nosso Deus, que o Evangelho de Jesus, que o poder do Senhor em curar os cegos, possa trazer fim à nossa cegueira. Que a nossa falta de contemplação de Jesus possa começar a ter um fim hoje, para que possamos enxergar a Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está entronizado entre os anjos e que cuida e reina sobre tudo e sobre todos. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Feche seus olhos. Pai eterno, santo, querido, Deus próximo. Senhor Jesus, a tua palavra no Evangelho nos mostra que o Senhor é um Deus que se relaciona com aqueles que têm necessidade. E nós, em algum momento da nossa vida, nós éramos cegos para enxergar e contemplar a sua beleza, para contemplar a tua obra salvífica. E o Senhor nos tocou os olhos. O Senhor nos deu entendimento completo de quem o Senhor é, sobre a sua salvação, sobre a sua reconciliação de Deus, dos homens com Deus. E é o que nós clamamos aqui. Nos dê um momento onde possamos perceber que não mais somos cegos, mas somos sim agora aqueles que enxergam a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos fazer isso. Que o Senhor nos dê essa oportunidade, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que possamos não mais ser cegos, mas contemplá-los em sim a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.